E hoje no baú, Bicho de Sete Cabeças. E hoje temos uma convidada especial, terapeuta ocupacional, Tânia Marins, especializada em políticas de saúde pública. E a gente vai ver um trechinho do filme para poder suscitar um pouquinho dessas questões que a gente vai falar. E daqui a pouco a gente se vê. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre esses vários temas, né, que eu acho que suscitam com esse filme. E eu queria falar um pouco com a Tânia, assim, que você falasse um pouquinho da sua experiência com saúde mental, há quanto tempo você trabalha nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu trabalho há 27 anos nessa área de saúde mental e nesse curso do caminho aí, eu desde sempre me integrei a um movimento social, que é o movimento da luta antimanicomial, e que é o inspirador, vamos dizer assim, dessa reforma psiquiátrica. E desde lá eu já trabalhei em vários hospícios clássicos, instituições totais, já trabalhei em CAPs, já trabalhei em projetos para além de CAPs, fazendo costuras com a própria comunidade, um espírito de tentar trazer a cidade para responder também um pouco sobre a política de saúde mental. Então, a minha trajetória é essa e a minha formação é em saúde e psiquiatria social, na Fundação Oswaldo Cruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, que eu considero que é um principal centro formador de recursos humanos do ponto de vista nacional e que é um marco importante, é um divisor de águas importante na formação da gente, de todos os trabalhadores. Tá, eu queria que você explicitasse um pouco, assim, como anda a questão da saúde mental no Brasil, né? A reforma psiquiátrica começou na Itália, década de 70, veio para cá aos poucos. E como é que a gente está? A gente ainda tem essas instituições totais? Eu queria que você falasse um pouco de como está e como são as políticas públicas, né? Lei Paulo Delgado, como é que a gente está? Então, a gente tem aqui no Brasil uma experiência, a que a gente denomina Reforma Psiquiátrica Brasileira, que traz a principal inspiração no modelo italiano, como você falou, né? O Franco Basaglia foi, de alguma maneira, o nosso norte teórico e o norte também do ponto de vista político, né? Nos anos 70, a Itália já tinha conseguido extinguir os manicômios, estava nesse processo. E nós aqui no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, nós trabalhadores, eu na época tinha 19 anos, era estudante ainda, e me integrei num movimento de trabalhadores de saúde mental que foi o precursor do que hoje a gente pode entender como a política atual desse governo federal, né? Na década de 70, a gente vivia situações bastante dramáticas, como esse filme Bicho de Sete Cabeças revela, e essa dramaticidade dizia respeito não só aos maus tratos que aconteciam dentro desses lugares para com essas pessoas, mas também dizia respeito a uma indústria da loucura que teve o seu boom na década de 70, com a multiplicação de leitos por todo o território nacional, em especial leitos privados também, isso é importante que se diga. E todo mundo deve observar que um hospital psiquiátrico não depende, ele não exige, vamos dizer assim, nenhum grande equipamento do ponto de vista tecnológico e tal. E o que acontece é que foi muito comum essa lógica manicomial se instalar, foi muito fácil, por conta de que os recursos necessários eram basicamente médico e enfermeiro, né?
e medicamento. Então, na década de 70, esses trabalhadores começaram a se reunir, a se associar e a formular as críticas necessárias, porque tínhamos, então, essa condição. A gente recebia muitas denúncias, né? E percebíamos também um enriquecimento absurdo dos donos das casas de saúde, né, particulares. E até, só, você falou um pouquinho dessa questão do lucro, né? Hoje a gente está vendo aí o Hospital de Paracambi, né, sob intervenção desde 2004, um hospital que já foi o maior hospital psiquiátrico da América Latina, né, que tinha cerca de 2.500, 2.600 pacientes, e hoje, sob intervenção, está com em torno de 600 pacientes, já com uma terapia diferenciada em relação aos pacientes, que não é só aquela coisa, né, de dar medicamento e comida. Então eu queria ver um pouquinho do trecho aqui do nosso filme e fazer essa pergunta: loucura dá lucro, pessoal? Vamos ver. Queria que você falasse, assim, a gente teve um probleminha técnico aqui, eu vou pedir desculpa a vocês, que a gente ia passar um pedaço do filme, mas não rolou, é coisa universitária mesmo. Olha só, hoje em dia a gente tem os CAPs, né, que estão, que são o lado oposto das instituições totais, das grandes instituições. Eu queria que você falasse um pouco o que é um CAPS, para quem não conhece, qual a política de um CAPS, quais são as principais diferenças de um CAPS para um manicômio tradicional. A ideia do CAPS era criar um espaço substitutivo ao hospital, né, que inclusive garantisse a liberdade a esses pacientes, liberdade de ir e vir, pudesse estar garantindo também uma assistência integral a esse paciente no que diz respeito às necessidades que ele apresenta. Então, hoje não, isso já tem, esse processo que a gente está discutindo aqui, tem pelo menos 25 anos, né, dos anos 70 para cá. Isso foi uma construção que foi se dando, inclusive do ponto de vista da lei, do Paulo Delgado, né, que apresentou esse projeto em 89, mas como o lobby era forte dos empresários da loucura, a gente só conseguiu aprovar a lei em 2001, em 2002, se não me engano. Então foram aí, né, 2 décadas aí de muito esforço nesse sentido. Então, quando se pensou no CAPS, basicamente se pensou falando em uma linguagem até simbólica, metafórica, a gente pensou em extinguir os muros que escondiam a loucura. No sentido de que a gente entendia que o hospício espelhava, na verdade, toda uma dinâmica social que estava colocada. Então, os CAPs migraram para aquilo que a gente chama território, que é um termo que vem de várias inspirações, geografia e tal, mas que, no nosso entendimento, significa o principal recurso para a recuperação dessas pessoas, né? Então, quando a gente fala num CAPS situado num território dado, né, a gente está levando ali em conta todo o contexto sociocultural, toda a política local, todas as relações de vizinhança que estão sendo chamadas, né, a colaborar nesse processo. Isso é um ponto importante a gente tocar, porque se trabalhou muito tempo, e ainda há um pouco esse resquício, se trabalhou muito tempo com uma ideia de que fala sobre a loucura o especialista, né? Então, a ideia de um CAPS é exatamente poder não só desmanchar os muros, né, vamos dizer assim, concretos desse hospício anterior, mas seria assim, a gente pensa no CAPS como grande articulador de ações com a cidade, né? Estou falando isso porque também é o tal negócio, a gente inaugura um modelo novo, mas é muito fácil você reproduzir a lógica antiga, né? Então, em primeiro lugar, o profissional tem que estar disposto a um deslocamento de lugar, né? Não mais daquele profissional que fica
atrás da mesa ou que se encerra na sua consulta de meia hora, ou seja lá quanto tempo for, mas o profissional que queira se implicar com essa saída desse sujeito de um lugar anônimo e, portanto, abraçar a cidade ao lado e com ele e tal. E nas formas de tratamento, assim, né? A gente tem grandes exemplos, por exemplo, o Museu do Inconsciente, que começou lá no Engenho de Dentro, com a doutora Anise. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas formas de tratamento, né? Que com a arte, né? Com a pintura, com a música. Isso veio para dentro do CAPS, né? Eu acho até importante frisar também o CAPS, né? Como o Hospital Dia, onde eles tem um hospital perto da casa deles, eles não são mais mandados para um lugar que fique longe, né? Que eles possam ir e voltar diariamente, fazer o seu tratamento. Então, qual a importância dessa nova visão, desse novo tratamento, com viés artístico, né? E também depois eu queria que a gente mostrasse um pouquinho dos seus trabalhos, projetos sociais. Então, o uso da arte, na verdade, não é uma coisa que se inaugure nesses novos tempos, né? Não é uma coisa exclusiva da contemporaneidade, né? Porque você pode utilizar uma determinada ferramenta em prol de uma autonomia desse usuário ou não, né? Então, a gente tem, do ponto de vista histórico no Brasil, o trabalho que é uma contribuição imensa que a Anísia Silveira, né, deu para a gente. Mas antes, pensando assim nessa coisa secular, né, mesmo lá Pinel, lá no século XVII, ele já utilizava algum recurso desse tipo. Ele entendia que uma ação laborativa ou artística pudesse estar facilitando a recuperação dessas pessoas, só que num contexto isolado, num contexto específico, que a gente costuma entender quase que como um lugar botânico, vamos dizer assim, no sentido de que é preciso cercear para vigiar e conhecer aquele fenômeno loucura. Então, o CAPS, indo nessa contramão, ele passa, passando já para a nossa atualidade, ele passa a entender que a arte, como sempre foi entendida, como um recurso importante do ponto de vista da expressão e de conteúdos inconscientes, mas ele passa também a trazer uma possibilidade outra, né, de que a arte do louco, né, possa não estar restrita ao ateliê de pintura de um centro de saúde mental. Vai levar ele do hospital para a sociedade. Mas que essa arte possa circular na cidade, lógico, né? Possa ter um lugar social que não seja... de renda, pode ser uma forma que ele venha expor, que ele venha se apresentar. Exatamente. Né? Então, falando um pouquinho sobre isso, pessoal, eu queria que a gente desse uma olhada numa matéria que a gente fez com o pessoal aqui do programa e vamos ver umas ceninhas do Pirei na Cena. Vamos rodar daqui a pouquinho e aí a gente já vai voltar. Olá, boa tarde. Nós somos o grupo de teatro Pirei na Cena. Nós estamos aqui hoje para dialogar com vocês, bater um papinho sobre um tema específico. O tema é loucura em tempos de AIDS. A história do grupo começa em 1997, quando a Cláudia, diretora artística do Pirei na Cena, veio fazer um estágio aqui no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. Então ela montou com os usuários daqui de Jurujuba um grupo, né, acho que foram 10 usuários de início, quer dizer, foram 30 usuários, mas ficaram 10 e eles montaram a primeira sketch do grupo, a primeira peça do grupo, que foi Ser ou Não Ser Positivo. Desde que foi criado, a gente trabalha com essa temática, que é a sexualidade na saúde mental, DST, AIDS na saúde mental, além de outros assuntos. Que é isso? Quem é essa moça? É minha namorada. Seu pai não vai gostar nada disso. Mãe, eu vou levar ela pro quarto para ensinar o caminho do céu pra ela. Eu sei caminho do céu. Vamos, bota a camisinha, amor. Tô com tesão. Coloca a camisinha. Eu vou colocar. Aleluia! 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 Ali, rezando de novo, né? Por isso que nada fica pronto nessa casa. Cadê o da lua, eterno delírio? Ele está no quarto, transando com uma moça. É o quê? Que você deixou? Deixei. Eu vou já acabar com isso. Da lua! Quem é essa moça? Ela é minha namorada. Sua namorada? Eu já não te disse que maluco não pode namorar?
os próprios usuários pensam, maluco fazendo teatro, mas quando eles veem, né, os nossos atores fazendo teatro, é muito interessante que eles também querem participar. Aí eles descobrem que eles também podem fazer teatro. Nossa, eu posso fazer teatro. Agora, quando a gente vai fora de uma unidade que não seja psiquiátrica, por exemplo, uma escola. Claro que adolescente, essa coisa toda, tá maluquinho fazendo teatro. Mas quando eles veem um trabalho artístico, né, bom, que a gente acredita que o nosso trabalho é bom e a gente faz o possível para que ele seja bom, eles se surpreendem, a reação muda. Tem gente que fala claramente, eu nunca pensei que maluco pudesse fazer teatro. Nossa, eu estou surpreso, eu esperava ver outra coisa. Então a gente valoriza os pacientes nesse aspecto, eles perceberem que eles estão fazendo um trabalho artístico, um trabalho onde eles possam ser protagonistas. O meu é o topo de vocês dois juntos. Agora bota o seu, mano. Mostra não, Noia! Sai daqui! Mostra não, Noia! Mostra! 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 Ah! Carocinho de feijão! Cebola rachada! Vida de peru! O teatro da comida, um dos objetivos dele é a transformação da realidade, ou seja, sempre tem que ter um conflito claro, real e objetivo. Aqui no Pirei na Cena a gente conta os conflitos que a gente vive, que a gente vivencia. E a partir daí a gente vai dialogar com o público, né, os mais diferentes contextos. E a gente faz teatro fórum, que é o seguinte, né, a gente conta a história, um protagonista, uma pessoa e o oprimido. Aí tem um conflito claro. E no final, assim, da encenação, a plateia entra no lugar do oprimido e dá intervenções. Por exemplo, se fosse você, no lugar de um usuário aqui do Jurujuba, que tem um conflito, como por exemplo o passe livre, ou por exemplo exercer a sua sexualidade, mas a família não deixa, os médicos não deixam, o que você faria no lugar dessa pessoa? Né? Então entra em cena no lugar do oprimido e vai dando as alternativas. Né? O espetáculo que a gente está trabalhando atualmente é o Melhor Prevenir que Remédio Dá. Como eu te disse, é um espetáculo que fala sobre Noia e da Lua, dois personagens que têm um parafuso a menos. Né? Os dois personagens, Noia e da Lua, evidentemente usuários de saúde mental, que, né, tem alguns conflitos na família, como por exemplo, querem exercer a sua sexualidade, mas a família não deixa, assim, família, cancelamento. Então há um momento em que eles vão para o hospital, e no hospital se encontram, e se apaixonam, né? Só que como exercer essa sexualidade dentro de um hospital psiquiátrico? Aí a plateia entra em cena para tentar dar as intervenções, tanto com a família quanto no hospital. Enfermeiro, escuta ele! Maluco, a gente não escuta, maluco! A gente aplica! Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para obedecer, remédio para mandar. Eu tomo todo dia na esperança de melhorar. Eu tomo todo dia na esperança de melhorar. Odontiazepam, fenecam, metazina. Eu tomo todo dia e minha cabeça alucina. Odontiazepam, fenecam, metazina. Eu tomo todo dia e minha cabeça alucina. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para obedecer, remédio para mandar. Eu tomo todo dia na esperança de melhorar. Eu tomo todo dia na esperança de melhorar. Engraçado assim como eles usam a coisa do humor, né, para falar sobre uma coisa que antes era tão sofrida, né? Você fala ali, eles falam de diazepam, Aldol, eles mesmos criam, né? Tem um grupo de lá do Hospital do Pinel também de músico. Harmonia Enlouquece, do Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro. Isso, eles têm músicas assim engraçadíssimas que falam do Aldol, diazepam, e eu acho isso muito bacana. E eu queria que você falasse um pouco da importância disso, né, de você lidar com o teatro, lidar com a arte, um pouquinho que a gente já falou, da ida até a sociedade, porque é muito difícil alguém entrar no hospital, né? Você falou a questão do muro, de atravessar o muro, né? Um pouco da questão do mito. Como quebrar esse mito? Como quebrar o mito da loucura? Quer dizer, eu acho que é esse processo de sensibilização que vai se fazendo, tornando, por exemplo, familiar, né? A passagem que seja na Rua do Capes, o ir e vir deles, né? Isso já é um pouco diferente do que aquele lugar exclusivo, né? Onde só entra o louco, ou a família, o profissional que vai tratar. Então, essa relação com a cidade, no meu entendimento, é o que vai poder estar mudando um pouco essa coisa estereotipada, né? Estigmatizada, que envolve a loucura. Agora, eu acho que
eu queria citar aqui um pouco uma ideia que é de um autor de São Paulo, Peter Pelbert. Ele nos chama a atenção sobre uma coisa interessante. O pensamento manicomial, evidentemente, não está dentro do hospício. Ele é produto de toda uma sociedade. Então, nesse sentido, a gente também observa, como ele diz, que esse pensamento manicomial pode permear diferentes espaços sociais. Podemos pensar aqui na escola, na família, na feira, na praça, onde você vai. Então, na verdade, essa desmistificação fala de um processo de solidariedade com relação a quem é diferente, né? Então, é a possibilidade da diferença, porque não se pretende a cura, não se pretende normalizar a loucura, o que seria um absurdo, né? Mas se pretende fazer com que ela possa se dar no âmbito da cidade, contando para seu próprio acolhimento com os recursos que a cidade dispõe. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, porque a gente está na contramão de 2 séculos aí, de uma lógica que escondeu e que excluiu essas pessoas, né? Eu queria mostrar mais uma cena desse filme que, na verdade, surgiu da experiência do Carrano, né? Que escreveu um livro e depois foi feito o filme. E falar um pouquinho, mostrar um trechinho que fala justamente sobre o preconceito contra os ex-internos, a dificuldade da reinserção social. Vamos lá rodar. Olha pra mim. Faz o que eu tô mandando. Manda ele embora agora. Aí o ator Rodrigo Santoro está justamente tentando sair para buscar um emprego e por ele ter ido para uma instituição psiquiátrica e ter aquilo no registro dele, ele não consegue ter um emprego, né? Então isso acontece muito. Eu conheço casos da pessoa fazer todos os tipos de testes, empresas multinacionais, e aí quando vai ver o registro médico, você teve aqui uma passagem por uma instituição psiquiátrica, é verdade? Aí quando o cara fala que teve, ele já perde a vaga que era dele. Por causa disso, né, eu acho que deve ser muito, muito frustrante para um usuário que se tratou, que buscou a força, né, que é um sofrimento interno muito grande, um sofrimento interno e externo de lidar com esse preconceito. E depois, quando tentar essa reinserção, né, ficar nessa coisa do preconceito, né? Por que ele... Sabe, mas a coisa da loucura parece que ela está aí, sabe? Qualquer um pode ter um irmão que surte, uma mãe que surte, assim, sabe? Essa coisa tá muito... Às vezes eu fico pensando como a sociedade... Se a pessoa adoece, a sociedade é um sintoma disso, né? A sociedade que adoeceu, é a família que adoeceu, alguma instância dessa sociedade deve ter adoecido para o sujeito também ter adoecido. Queria que você mostrasse e falasse um pouquinho agora dos seus projetos sociais que visam justamente essa questão da reinserção social. Fala um pouquinho no bloco Loucos por Amor e depois a gente vê um pouquinho da imagem dele, qual a ideia. Só antes de falar que você tocou uma coisa importante aí sobre trabalho, mercado de trabalho, né? Tem algumas coisas que a gente pode ver nisso. Assim, a gente tem também lá, vindo da inspiração italiana, uma proposta de cooperativas sociais, no sentido de que a gente entende que essas pessoas precisam, muitas vezes, de um ambiente um pouco mais protegido, né, para darem a sua contribuição. Outros não, enfim. E até curioso que havia um jornalista, um fotógrafo de São Paulo também, e ele tinha um quadro psiquiátrico de transtorno de humor, e era muito curioso porque ele falava que quando ele mais trabalhava, mais produzia, as pessoas achavam que ele estava ótimo.
e quando ele caía a produção, as pessoas entendiam que ele estava mal. Quando, na verdade, nos momentos de maior pico, vamos dizer, de produção dele, foram momentos em que ele estava internado, autorizado a sair para fazer os trabalhos e retornar. Então, a gente tem essa ideia, né, quer dizer, que é própria desse nosso sistema capitalista, enfim, de que está bem quem está, enfim, fazendo alguma coisa. E isso é um dado importante do ponto de vista da rede pública, porque muitas famílias não têm, inclusive, a condição econômica, social, de ter um doente em casa, um parente que não esteja produzindo. Em geral, a rede pública fornece, né? Mas, assim, há, às vezes, interrupções também desse fornecimento pela rede pública, que são situações que a gente acompanha e, enfim, denuncia quando é necessário, quando é o caso. Mas eu sempre trabalhei nessa área de inclusão social, pela minha própria formação de terapeuta ocupacional. E eu coordenei durante 3 anos, aqui na Rede Pública de Niterói, um projeto que chamava Projeto de Articulação e Inclusão Social. Esse projeto teceu parcerias importantes, inclusive aqui com a UF, com a Universidade Federal Fluminense, de onde surgiu o bloco Loucos por Amor e outras tantas ações que fizemos em parceria com a universidade. Nós tínhamos aqui, funcionando aqui dentro do IACS, uma oficina de vídeo, onde os usuários da rede pública de saúde mental aprendiam a fazer curtas, né? Esse material migrava pelos eventos na cidade, né? Tomando conta, às vezes, de clubes, praças públicas e tal. Durante 12 anos também, e esse projeto recuperou essa prática, a gente fez na cidade um show no 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, e nesse show a gente trazia, enfim, nomes importantes da música brasileira, Arthur Maia, Luiz Melodias, Zé da Velha, enfim. E eles tinham também um grupo vocal, Música Amor, onde eles se apresentavam no ABB, em São Domingos, na Pracinha, no Icaraí Praia Clube, enfim. Então era um marco assim na cidade, todos ficavam esperando por esse momento e tal. E, para além disso, esse projeto trazia uma parceria com o Cinearte UF. Eles tinham ingressos gratuitos para assistirem cinemas, sessões comuns do cinema. Tinham também, a gente tinha uma parceria com o MAC, as nossas oficinas de arte eram dentro do MAC. E o que eu acho interessante desse projeto, resumindo, que não vai dar para estar falando tudo aqui, é que ele era movido a partir de um fórum que a gente criou, que acontecia aqui também, mas também em outros lugares. E a gente gostava muito dessa dinâmica itinerante pela cidade, né? Que eu acho que faz parte dessa sensibilização que se vai fazendo quanto a acabar com o mito, como a gente estava falando antes. Então, esse fórum era muito interessante porque tinha um assento nele os usuários da rede, familiares, profissionais, os parceiros institucionais e a comunidade interessada, porque a gente anunciava em jornal, enfim. Então, isso, eu diria assim, para você, só para voltar um pouco à história do CAPES e das políticas públicas, é que eu acho assim, você pode muito facilmente reproduzir uma lógica antidemocrática, porque hoje a violência ela é mais sutil, ela é mais velada, ela é mais maquiada, vamos dizer assim, né? Não se encontra, assim, espero, mais cenas como essas que a gente vê nesse filme Bicho de Sete Cabeças. E eu até encontre, né, o que é lamentável, a gente vai estar sempre atento a isso, mas assim, esse fórum era o que definia o que o projeto ia ser. A partir de quem ia usar o projeto, a partir de quem ia ajudar a produzir, e esse projeto incluía aí alunos de cinema, de medicina, de psicologia, de terapia ocupacional, de enfermagem, de produção cultural. Isso é interessante só para voltar a essa coisa de que hoje é desejável que outras pessoas de outras áreas falem sobre esse assunto e se impliquem nesse processo aí de fazer acontecer diferente. Então, esse fórum era bimestral, era feito aqui no IACS, e a gente produzia, então, a partir disso, muitas coisas, inclusive o bloco, que durante 2 anos, 3 anos, a gente pôde ocupar lá a Praia de Caraí,
onde os sambas eram feitos com a participação, inclusive, dos usuários, né? A bateria contava também com integrantes de Viradouro, Pôr da Pedra e tal, mas também com eles. E esse projeto foi interrompido, mas de qualquer forma fica aí essa semente no sentido Vamos dar uma olhadinha agora nas cenas do bloco Loucos por Amor, e aí depois a gente volta a conversar. Bacana as imagens, né? O pessoal sambando, essa integração aí, fica bem legal. Queria que você falasse um pouco agora da sua previsão, assim, de futuro. Qual a previsão, se é que você pode fazer alguma, dessa luta e da saúde mental, né? Como é que você enxerga mais à frente essa questão? Bom, hoje a gente tem ainda mantido o movimento social, que é o movimento antimanicomial, né? Que tem núcleos em todo o território nacional. E tem a política oficial do governo federal, né, que de alguma forma absorveu, né, grande parte dessas propostas construídas ao longo desses 25 anos. Agora, é tal história, a gente não... Como o episódio humano está sempre em aberto, é um trabalho, vamos dizer, que não se finda com o CAPES, vamos dizer, com a criação do CAPES, a previsão. Que eu aposto, vamos dizer, o que eu gostaria, né, seria aquele momento onde os próprios CAPES pudessem estar compartilhando de uma forma mais efetiva com os outros parceiros da cidade na condução desse processo, porque existe uma realidade, né, a gente falou de financiamento do lucro e tal, quer dizer, também nesse novo modelo, né, embora esse financiamento não seja remetido para iniciativas privadas, mas existe toda uma dinâmica, todo um entendimento, e que é regulamentado, inclusive, pelas portarias, que estabelece aí uma via de recursos financeiros que não necessariamente retornam para aquele lugar, não necessariamente os recursos que caminham, que migram para os serviços ou a partir do que os serviços produzem, são reinvestidos em sua continuidade, né? Então, eu penso que se a gente tiver... Aliás, a ideia da reforma é essa mesma, a pluralidade. Se a gente puder multiplicar experiências para além dos CAPES, né? Em toda a cidade, com a associação de moradores, com a universidade, como a gente vem fazendo, com estabelecimentos culturais e tal, a ideia é que a cidade, de alguma forma, recupere, vou até falar uma coisa meio assim, poética, né? Aquela ideia da cidade do século XVIII, onde cada louco tem um pertencimento, tem um lugar, enfim, possível para a sua poesia, para a sua maluquice, para o que for, né? Então, a minha perspectiva é que as cidades estejam se apropriando elas próprias, né, daquilo que elas expurgaram
através dos tempos, né? Eu queria aqui agora um pouco fechar esse triângulo, né? A gente falou do usuário, né? Dos projetos sociais, das suas questões, a gente falou um pouco das políticas públicas, da sociedade, e eu acho que é importante a gente frisar um pouquinho da questão da família, né? Então eu queria passar agora um trechinho do filme que fala sobre essa questão da família, do envolvimento da família, e depois a gente discute um pouquinho da importância da família no tratamento, da dificuldade às vezes de reconhecer esse problema pela falta de conhecimento sobre a questão. Então agora a gente vai ver mais um pedacinho aí do Bicho de Sete Cabeças e daqui a pouco a gente volta. Quero sair daqui, mãe. Quero sair daqui hoje, tá? Então, o filme fala um pouco, né, tem essa questão da instituição total, que maqueia um pouco, né? Quando a família vai lá, eles limpam todo o local, fazem uma atividade, jogam uma bola lá com os pacientes, como se aquilo fosse uma atividade, mas na realidade do filme a gente via que não era, aquela questão do medicamento, da comida e uma falta de um projeto terapêutico para o paciente, não assim, de melhora, né? Que ele pudesse sair daquele problema e tudo mais. Ainda é assim, né? O paciente ainda pode ficar tanto tempo assim no hospital? Não, hoje a legislação, inclusive, trata diferentemente isso, né? Antes tinha realmente essa coisa do abandono pela família num determinado hospício e chegavam a trocar de endereço para não serem depois, enfim, alcançados, né? E muitas vezes não voltavam e aquilo virava uma internação para sempre. Hoje em dia tem leis, quer dizer, tem a lei nacional, tem a lei estadual também, que regulamenta um prazo, né, onde esse paciente deveria estar sendo forçosamente reavaliado, né? E isso é acompanhado de perto, né? Enfim, tem comissões que visitam os hospitais nesse sentido. E aí tem todo um trabalho de rever prontuário, de ver se realmente aquela condução está correta, não só medicamentosa, mas qual o programa, qual o projeto terapêutico colocado para cada paciente desse. Então, hoje a gente já não encontra esse tipo de situação de um candidato a uma internação eterna, vamos dizer assim, dentro de um hospital. Né? E muito disso acontece também pelo desconhecimento da família, né, sobre a saúde mental. Há no CAPS um grupo voltado para a família, porque a gente estava falando até agora de projetos terapêuticos para o paciente. Mas quando ele volta para casa, assim, né, como é que eles podem dar continuidade a esse processo? Tem uma coisa visada que vise a família? Com certeza. A família é um pilar muito super importante nesse processo aí, né? Os CAPs normalmente têm trabalhos com a família. Existe um movimento associativo que cursou nesses 25 anos de associações formada por usuários, familiares e profissionais, enfim. E o familiar é aquele negócio, se antes era dito para ele que aquilo era o único remédio, no sentido assim, que a internação era o único recurso, né, aqui, enfim, um pouco para também desconstruir esse mito de que a família não quer a pessoa, né? E, enfim, então quando você oferece outras possibilidades, você vê que as famílias, muito pelo contrário, elas desejam o melhor para os seus parentes e é um segmento que ajudou, inclusive, nesse processo de construção de leis e portarias por uma pressão social
da qual eles participavam, também participam, né? Bem, Tânia, eu queria muito assim, agradecer a sua vinda agradeço. aqui ao IACS. Eu sei que numa segunda-feira à noite é meio complicado, mas é super importante, né, ter aqui você, uma terapeuta ocupacional com uma vasta experiência no trabalho de saúde mental. É claro que a gente vai ficar devendo muito ao telespectador, que não vai poder, que assim, são temas que dariam programas e programas de discussão, mas eu acho que a gente conseguiu abordar um pouquinho de cada problema. Enfim, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados e também do telespectador e dar uma boa noite, pessoal. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Agradecer muito por esse convite, né? É sempre interessante a gente estar podendo dar visibilidade a esse processo e estar, inclusive, atualizando, né, esse processo, como ele se dá. E eu considero que é de utilidade pública, né, vamos dizer assim, esse tipo de tema discutido aqui pela universidade. Quero agradecer muito por estar aqui hoje. Mas é que temos que agradecer. Então, pessoal, vamos agora assistir um pouquinho do programa que vai vir em seguida da TV Universitária e a gente se encontra na próxima segunda-feira com mais um No Baú. A gente se vê. Um abraço. Tchau, tchau.